para, de uma certa forma, a gente harmonizar, vamos fazer inicialmente uma prece. Antes de falar sobre a prece propriamente dita, eu quero dizer que meu nome é Décio Naves. Nós estamos falando diretamente de Palmas, que, muito embora está no norte do país, mas é considerado norte, mas está no centro. Aqui faz um calor extraordinário. Vocês devem ver ocasionalmente pelo Jornal Nacional alguma coisa em termos de 45 graus. Eu digo 39 graus, com sensação térmica de 45. Nós deveríamos estar agora estamos transmitindo na plataforma Rangosh, na Rede Amigo, YouTube, Talk, e as associadas da Rede Amigo Espírita. Meus irmãos, vamos fazer uma pequena prece para continuarmos a nossa harmonia. Ó meu Senhor, meu Deus, que tenhamos muita luz, muita paz, que os nossos orientadores espirituais, sobretudo em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que são os nossos mentores, nos auxilie, nos inspire e, como sempre digo, nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Nos direcione sempre ao propósito de bem servir. E o que aqui for falado, que nós introjetamos, e que, num segundo ou terceiro momento, você fala hoje, repete amanhã, novamente torna a repetir, você acaba falando de uma certa forma, fazendo de uma certa forma normal. Hoje falaremos sobre os milagres de Jesus. Parte dos milagres, porque nossa sala, ela estuda às quartas e sextas-feiras as obras básicas, eu diria. As 5 obras básicas é acrescida de obras póstumas e o que é o Espiritismo. Então, a gente cumprimenta o pessoal de uma maneira geral e, sobretudo, os internautas, porque esse vídeo, amanhã ou depois, ele está sendo visto, ouvido, pela mesma forma. Então, meus irmãos, que Deus nos una, que Deus nos direcione e, como é meta da própria Rede Amiga Espírita, instruir e, de uma certa forma, unir a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, que também nós temos esse objetivo. Nós temos esse objetivo. Pois bem, meus irmãos, eu lhes pergunto, Deus faz milagre? Deus fez milagre? Ou por outra, Jesus, seu Filho unigênito, pode fazer milagre? Ou fez milagres? Pois bem, eu digo sem certeza, aliás, com certeza, e não estou fazendo uma afirmação inverídica que Deus até pode fazer milagre, se Ele o quiser, porque Ele é soberanamente justo, bom, onipotente, onipresente, etc. Contudo, Ele não o faz porque as coisas estão perfeitas. Milagre, ou milagres, significa derrogar as leis da natureza. Ora, se uma coisa está justa, se uma coisa está perfeita, se aquilo, de uma certa forma, está consoante, então não há necessidade de fazer milagres. Jesus mesmo, em sua passagem aqui na Terra, aquilo que foi dito como
milagre que eu mesmo fez, nada mais foi do que algumas ações fluídicas perfeitamente explicáveis pela ciência, explicável hoje, de uma certa forma, pela nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, do espiritismo. E aqui nós estamos dando sequência aos estudos e damos continuidade hoje relativamente aos processos. Vieram em seguida a Cafarnaum, Jesus entrou primeiramente e começou a pregar. E eles observaram que Jesus falava e falava diferente dos escribas. Ele falava com conhecimento de causa. E tinha um endemoniado lá que começou a confrontar Jesus. A confrontar Jesus. E Jesus, em um determinado momento, disse: espírito mau, sai deste corpo. Espírito maligno, deixa esse corpo. E esse espírito assim o fez. As pessoas à época, era normal que esses casos eram tidos como pessoas endemoniadas. Então, existia o demônio da mudez, o demônio da surdez, o demônio da epilepsia, o demônio que, de uma certa forma, impedia a pessoa de portar-se de forma normal. Então, quando a pessoa assim não o fazia, ele estava endemoniado. Ora, senhores, nós e muitos de vocês aí que frequentam alguma sessão mediúnica, já viu, já presenciou passividade, onde o médium, incorporando aquele espírito, e aquele espírito estando num processo tal que há, inclusive, contorções, há período de perturbação que assemelha a uma pessoa bastante subjugada, que, em algumas religiões cristiânicas, hoje mesmo, ainda diz a pessoa está endemoniada. Ora, como nós, ou como um médium, pode dar passividade a um demônio, a um espírito malfazejo, a um espírito que não tem um propósito bom e não pode ser intermediário de um espírito bom? É paradoxal, é incorreto. Então, se eu, na condição de médium, dou passividade, sou intermediário de um espírito que não tem esse primor em termos de comportamento, caridade, eu posso, pela mesma forma, dar passividade ou ser intermediário de um bom espírito. Ficaram todos surpresos quando Jesus, de uma certa forma, expulsou aquele, entre aspas, demônio. Entre aspas, demônio. Porque, na verdade, nada mais era do que um espírito maligno, um espírito com um propósito, né, não salutar, não dadivoso, não caridoso. Então, os escribas verificaram e perceberam que dali, daquele homem, saiu poderes, saiu virtude. Este homem, naturalmente, Jesus. E ele, por ser um sábado, as pessoas diziam que o que ele fazia era pelo poder do demônio, era através do poder demoníaco. Ora, meus senhores, vejam, se ele utiliza o demônio para expulsar o seu próprio congênere, ele está dividindo o demônio. Ele está dividindo, vamos dizer, o inferno. Ele está colocando na berlinda o demônio. Como que o demônio, utilizando o seu próprio poder para enfraquecê-lo? Expulsar, né?
Então, ele expulsou o demônio. Ele expulsou o demônio. Eu estava vendo a área de texto. Então, meus irmãos, os escribas ficaram, por demais, perplexos. E não só os escribas, as pessoas que estavam ali em volta. Perguntou, então, sobre que disputáveis essa assembleia, um homem do meio do povo, tomando a palavra, mestre, eu trouxe o meu filho. O meu filho está possesso, o meu filho já tem muito tempo nessa situação. Pela mesma forma, Jesus também expulsou esse demônio. Ó, gente incrédula! Os discípulos perguntaram para Jesus, isso depois à noite, quando recolheram, mestre, como vós pudesseis expulsar o demônio e nós não conseguíamos? Ele disse que vós são incrédulos. Vós, se tivesses fé, ou acreditasse, uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, e interessante, meus irmãos, a semente de mostarda é muito pequena, quem a viu pode certificar, é uma coisinha infinitamente pequena, e Jesus disse, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, vocês, naturalmente, teria feito o que eu fiz e muito mais. E quantas vezes, explicando esse milagre fluídico, né, dito milagre, é feito nos centros espíritas, nas sessões mediúnicas, ao passo que não precisa nem entrar o médium. Você, através do nome, através da evocação, através da elevação daquele nome lá na sessão mediúnica e no centro, esses espíritos são debelados. E isso não é milagre. É naturalmente uma ação normal e natural. Quando Jesus voltou para casa, né, os seus discípulos lhe perguntaram em particular o porquê que eles não tinham conseguido. Aí foi o que nós falamos, né? Jesus disse-lhes, faltou fé, faltou decisão, faltou vontade. Tendes vontade que fareis o que eu faço e muito mais. Isso é verdade, né, meus irmãos? Eu, quando eu quero, tenho força, tenho ação e quero proceder de determinada forma, ora, as coisas, de uma certa forma, carreiam, elas confluem para que eu faça aquilo. Eu faço aquilo. Um exemplo simples. Eu, quando estou num determinado dilema, ou quando eu estou com um determinado problema, antes de deitar, eu faço uma oração, rogo ao Deus, nosso Pai poderoso, meu espírito protetor, aqueles espíritos de uma certa forma familiar que me ajudam, e digo-lhes, olha, eu estou realizando esse negócio, eu estou fazendo isso, eu necessito fazer aquilo, dai-me uma luz, dai-me uma direção, dai-me um norte. Com certeza, meus irmãos, seja bem-vindo, Elis. Com certeza, meus irmãos, esse pedido dificilmente não é atendido. Esse pedido dificilmente não é atendido. Por que que ele é atendido? Quando você dorme, vem o sono e o sonho. E, normalmente, o sonho é o desdobramento do espírito e a emancipação do mesmo, onde ele entabula conversação ou conversações com outros espíritos familiares, com outros espíritos superiores a você mesmo. E aí é que há as orientações. Isso é milagre? Não. Foi uma orientação. Foi a você querer. Então, o que faltou aos apóstolos foi o querer, a vontade, a fé, a vontade em fazer. À frente. E isso era Jesus curou muito relativamente à surdez, à epilepsia, à mudez, né? E era considerado, à época, que as pessoas estavam endemoniadas. Estavam endemoniadas. Zé Aparecido, Eugênia, por gentileza, eu gostaria que vocês colocassem na tela
quantos minutos eu posso passar das 17 horas, porque nós começamos uns 15 ou 18 minutos, eu estava esperando o retorno do som e pensava que enquanto o som não estivesse bom, eu não deveria começar a transmissão. E, no entanto, o próprio Zé Aparecido falou para mim, em PVT, aliás, no próprio Skype, né, que eu me enganei. Eu gostaria que vocês colocassem aí na área de texto, o Eugênio, o Zé Aparecido, quantos minutos eu poderia passar. Então, o fato de ser alguns maus espíritos mandado sair de determinado corpo e, numa passagem lá, colocar-se, ir ter-se com porcos, é uma coisa ótima. Então, eu posso ir até uns 15 minutos, né? Uns 10, 15 minutos. Maravilha. Ter-se com porcos é, de uma certa forma, paradoxal e não compreensível tal situação. Por que que o espírito humano não pode, ou não há compatibilidade perispiriticamente com o animal? Porque são perispíritos diferentes. O metapsiquismo na Índia, que você pode, de uma certa forma, encarnar numa planta, encarnar num inseto, encarnar num animal, e, inclusive, até a guisa de exemplo, a vaca lá é um animal sagrado, porque eles entendem, e você, se ela estiver numa determinada estrada, você não pode nem buzinar para que ela saia, você está admoestando, você está perturbando, você está espantando-a, e isso não deve. Não deve por quê? Você, segundo eles, você amanhã pode, naturalmente, encarnar, viver nesse corpo desse animal. Então, acredita no processo reencarnatório, no entanto, não acreditam na evolução. Então, por isso que nessa passagem que contam que Jesus, tirando os espíritos, e esses espíritos foram ter-se ou ater-se aos porcos, pode ser uma alegoria. Até porque, na época, não se comia porcos naquela região. Consequentemente, ou provavelmente, havia poucos porcos, né? Então, isso aí é alguma ilação de tradução, alguma mudança, alguma alegoria. Muito bem. Os fariseus diziam que, por influência dos demônios, é que Jesus expulsava esses espíritos. Ora, aquilo que nós falávamos inicialmente. Como que eu vou evocar o demônio? Como que eu utilizo dessa força maléfica ou maligna para detonar, para, de uma certa forma, debelar a outra força da mesma natureza? Isso não ocorre. Não ocorre por quê? Porque eu estou dividindo o próprio demônio. E o demônio tem que configurar, tem que, de uma certa forma, convergir para o mal, para as coisas ruins, para que eu não evolua, para que eu fique naquele mesmo diapasão, naquele mesmo patamar, e permaneço com os mesmos mais tempo. E fico mais tempo, né? Nesse processo não evolutivo. E quando nós falamos de demônio, que é utilizado a palavra muito na Bíblia, queremos referir, ou estamos referindo aqui, segundo a doutrina espírita, espírito menos evoluído. Espírito que ainda não tem o pendor, né? Mais evoluído. E quando falamos espíritos inferiores, espíritos superiores, estamos falando daquele que está em nosso padrão, aqueles que estão em nosso diapasão. A filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente na barca para o outro lado, e ele estava lá, e Jairo chegou e falou: meu senhor, a minha filha está deveras doente. Ela, provavelmente, ela deve morrer por essas horas, por esses dias. E nisso, quando Jairo estava entabulando conversa com Jesus, Cristo, chegou subordinado de Jairo e disse: Senhor,
olha, eu quero lhe confessar, lhe comunicar que vossa filha morreu, acabou de morrer. A vossa filha acabou de morrer. Aí Jesus, que um espírito extraordinariamente superior, a Terra com 4,7 bilhões de anos, ele já era um espírito de luz anterior. Imagina durante esses 4, o tanto que ele já evoluiu. Ele, na condição de espírito superior, fluidicamente, tendo dupla vista, tendo isso que nós denominamos mediunidade, muito embora ele não precisava ser médium ou ser intermediário de espírito algum, se o foi médium de Deus. Então, agora que eu estou vendo aí o nosso amigo pode ficar 2 horas, né? Mas não seria bem isso, né, José? Então, na verdade, o que ocorreu? Jesus, aquela extraordinária visão, dupla vista, tendo essas visões todinha, tendo essas características que nós sabemos da própria mediunidade, ele percebeu que a filha de Jairo não estava morta. Aí ele disse-lhe, tenha confiança, vamos lá. Mas espera aí, Senhor, o meu capataz, o meu amigo, a pessoa que trabalha comigo aqui, acabou-me de dizer que ela faleceu, que ela morreu. Eu entendo que, nesse momento, é um descompasso irmos lá. É uma perda de tempo, eu diria. Jesus novamente falou, confia, Jairo, confie. E ele chegou lá e disse o seguinte, percebendo que ela não estava morta, disse-lhe, levanta, filha. E ela levantou, naturalmente. Ela levantou, e ele disse o seguinte, manceba, levanta-te, eu ordeno. Veja que forma imperativa de falar. Levanta-te, eu ordeno. Ordeno por quê? Porque ele percebeu que não estava morto. Porque quando há a morte propriamente dita, há a degenerescência, há a podridão, há a perda das células. Em havendo perda das células, não há devida recomposição. E a própria doutrina dos espíritos diz que a espiritualidade de Zé Kardec. A doutrina dos espíritos será uma doutrina, uma ciência, uma filosofia sempre de vanguarda, sempre de ponta. E isso por quê? Porque estará para e passo com a ciência. E a ciência diz o quê? A célula, após morta, ela sofre degenerescência, não tem como você ressuscitá-la, transformá-la, dar tonicidade, dar vida à mesma. Ora, se isso é uma lei natural, a morte, a transformação, a tornar adubo, a tornar átomo, o átomo futuramente a ser um anjo, um arcanjo no processo evolutivo, e isso está muito bem consignado por Kardec através dos imortais na questão 540, quando ele disse que no processo evolutivo, esse átomo será o arcanjo, o anjo de amanhã, como esse já foi um átomo. Então, isso é um processo natural. A morte, a degenerescência, a transformação desse átomo na composição de outras substâncias ou outras matérias, é normal. Então, Jesus, através da dupla vista, através do poder fluídico, ele percebeu que ela não estava morta. Contrário a essas leis da natureza, e, portanto, milagroso a falta de voltar à vida corpórea se o indivíduo tivesse morto e voltasse. E isso, naturalmente,
aplica-se a Lázaro. Aplica-se a Lázaro. Porque Lázaro, quando falaram para ele que Lázaro estava morto, Jesus chegou com 4 dias após. Jesus chegou após 4 dias. A filha, a irmã de Lázaro, falou, ele deve feder. Olha o advérbio aí, olha o verbo, né? Ele deve feder, deve estar fedendo, deve ter mais mau cheiro. Mas Jesus, novamente, percebendo que Lázaro não estava morto, pediu, tirar a pedra do túmulo. Por gentileza, tira essa pedra. E ele disse, Lázaro, venha. Lázaro, levanta. E Lázaro levantou e andou. Mas para aí, Décio, como que Lázaro andou estando enfaixado? Como que Lázaro andou se estando enfaixado? Na época do Egito, enfaixava-se perna e braços. Na época de Jesus, enfaixava separadamente braço, os membros superiores, né, os braços, e posteriormente as pernas, mas não juntas. E aí Lázaro veio andando. E Lázaro, com 4 dias, e já doente há semanas, ele naturalmente estava muito frágil, muito claudicante, muito, vamos dizer assim, perrengue. Jesus, ele deveria entrar lá no túmulo, pegar Lázaro nos braços e trazê-lo para fora. E por que ele não fez? Ele disse, venha, Lázaro, levanta. Ora, está o meu amigo J.A. aí, a amiga Eugênia, a própria Rosângela e o Castro. A gente precisa querer. Nós temos que querer. Então, você ora, você faz determinada coisa boa, mas se eu não quiser, não adianta. Eu não... A Eugênia fez agora, a semana passada, ela fez uma inscrição para juíza de direito. Por que juíza de direito? Porquanto ela é causídica, ela é advogada. No entanto, se ela orar, tão somente, pedir o Zé Aparecido para que também o faça, isso não significa nada. Vai ter algum fator positivo nesse aspecto? Sim, porque a oração é um pensamento virtuoso. O pensamento virtuoso perpassa naquele meio e você, de uma certa forma, fluidicamente, você converge os bons espíritos para aquele bons pensamento. Mas se Eugênia não quiser estudar, se ela não estiver fazendo o cursinho, se ela não estudar dioturnamente, ela não vai passar. Então, esse aspecto, a oração não ajuda. Jesus disse, vem cá, Lázaro, vem, anda, faça força, vai, e não tornes a pecar, disse Jesus para aquela pecadora. Então, precisamos ter determinação, precisamos ter pertinácia, precisamos ser imperativos, querermos. O querer, de uma certa forma, ele é quase poder, né? E nisso, tem até aquela parábola não, uma pequena metáfora, né? Relativamente o positivista, o otimista e o pessimista. O pessimista chegou lá, tinha um barquinho, ele disse, não, eu não vou pôr, eu vou pegar esse remo, eu não vou pôr a vela não, porque não vai ventar, e assim fez, né? O otimista, ele chegou lá, ele disse o seguinte, não, as coisas vão ventar, não está ventando agora, eu vou pôr essa vela aqui, pôs a vela e saiu. Quer dizer, pode não ventar e ele ficava lá. Tanto o pessimista como o otimista, nesse aspecto, estava errado. Aí chegou o realista. O realista, ele pegou o remo e pôs a vela. Então, nós temos que querer, em qualquer situação, meus irmãos, em qualquer situação. Se eu não quiser, no exemplo específico, se a Eugênia não estudar, muito bem, minha irmã, se ela não estudar, se não
se ela não pegar veementemente, as coisas não ocorrem tranquilamente, conforme planejou. Não ocorre conforme planejou. Pois, todo ponto provável que, nos dois casos acima, que as pessoas estavam mortas e não está, né? E Jesus percebeu, isso aí nada mais é do que uma síncope, é uma letargia, é alguma disfunção orgânica. E, meus irmãos, vocês sabem a diferença de letargia para catalepsia? E é bom que se ressalte aqui, é bom que se ressalte que na época de Jesus, quando morria-se, praticamente enterrava, não tinha esse costume atual de esperar 18 horas, 17 horas, etc. E esse costume veio justamente porque quando de alguma exumação de cadáver, abriu o esquife, abriu o caixão lá, a pessoa estava virada. Aconteceu com aquele ator da Globo, naquele Sérgio Cardoso. Fizeram a exumação, ele estava unhado a face e virado. Então, na época de Jesus, tranquilamente a pessoa era enterrada. E podia acontecer de a pessoa sofrendo um processo letárgico, a pessoa sofrendo um processo de catalepsia, e voltando à diferença da letargia para a catalepsia é de parte de membro. E, inclusive, antes da morte propriamente dita, pode haver degenerescência, pode haver podridão do membro e feder, que é o caso, inclusive, do Lázaro, né? Poderia estar com processo cataléptico. A letargia, o coração bate tão não apressadamente, porque na mulher é alguma coisa 92 a 97 batidas por minuto. No homem, alguma coisa 85, 87. No processo letárgico, ocorre muitas vezes 14, 15 batidas. Você pode, de uma certa forma, colocar o estetoscópio, pôr no ouvido, que algumas vezes não dá para ver, para ouvir. E, inclusive, a dilatação de pupila. E a própria ciência aponta casos, de letargia de 8 dias. Então, era normal. Fulano de tal morreu. Fulano de tal. E Jesus, naquela época. E, além de ser um espírito extraordinariamente evoluído, que tinha essas bondades, aquilo que a gente fala de bondade, essas benesses, né, mediúnicas que vários têm, hoje ele é bem superior. Então, ele tinha isso e muito mais. E ele via que, efetivamente, era uma síncope, era alguma coisa que não tinha levado a óbito propriamente dito. Então, a ressurreição de Lázaro, e a gente fala ressurreição, é a volta à vida, não é? Porque a ressurreição na verdade, o corpo não existe, ela propriamente dita, seria uma reencarnação, e não é o caso de falarmos hoje da ressurreição de Cristo, mas vamos falar a posteriori, nesses estudos mesmo. A alma, o espírito não volta quando o corpo está em degeneração. Então, a volta é um processo normal pela ciência. Então, nesses dois casos relatados, é uma síncope, é uma letargia, é um processo cataléptico que houve. Jesus caminhando sobre as águas. Vamos falar esse milagre? E explicar a doutrina dos espíritos, sob a luz da doutrina dos espíritos, e fechar os nossos estudos, até para não ficar cansativo, vez que nós falamos dentro de 50 minutos, 1 hora. Como nós ficamos aqui, chegamos 1h10, né, 1h12, mais ou menos, então vamos falar mais uns 12 minutos. Jesus caminhando sobre as águas. Logo fez Jesus que seus discípulos, né, tomassem a barca e passasse o lago de Nazaré, passasse para o outro lado.
E ele ficou ali conversando com as pessoas, aquele papo coloquial, aquele papo que anteriormente eu estava falando, e de uma certa forma entendi mal, porque quando o Zé Aparecido já está aqui, tem muito tempo, ele, no entanto, a hora que ele fala, oh, essa rosa é amarela, ele fala que a rosa é amarela porque ele percebe que é amarela, mas eu, como estou vendo hoje a rosa amarela, eu tenho que ver que ela é amarela em função das folhas verdes que tem aqui. Então, quando ele falou assim, olha, eu entendi que ele falou, enquanto você pergunta se tem som, você pergunta se a câmera está, e eu estou perguntando, e o pessoal não falando, eu falei, então não adianta eu fazer a transmissão. Então, Jesus, fazendo aquela conversa coloquial, e pediu para os discípulos, ó, vocês podem, dão sequência, vai que breve eu pego outro barco aqui e os alcanço, ou eu chego da outra margem. Pois bem, e lá, pela quarta hora, ou seja, então, se dividirmos 24 por 4, nas 6 últimas horas da noite, depreende-se da meia-noite às 6 da manhã, né? Mais ou menos. Nesse período, o evangelista relata que Jesus, todos os evangelistas, vai falar, aqui está mais o Mateus, né? Relata que Jesus, caminhando sobre as águas, e tinha uma ventania muito forte. E nisso, os discípulos, os apóstolos, viram ele caminhando sobre as águas. E diz, é vós, mestre? Sou eu sim, Pedro. Sou eu sim, meus discípulos. Aí Pedro disse-lhe, mestre, se de fato é vós, ordene ou autorize que eu vá até onde está o Senhor. Ou seja, eu não estou acreditando. Eu preciso ver. Nós já temos isso com o Tomé, né? Ver para quê? Só creio se colocar os dedos na ferida. E você já viu que temos muito Tomé, e no caso Pedro também, né? Então, não acreditou. E, ademais, Pedro negou Cristo por 2 vezes. Aliás, Cristo negou, Cristo não, Pedro negou, Tomé desconfiou, 10 correu, então, na verdade, praticamente ficou ele só. Então, Jesus venha. E nisso, ventando sobremaneira, Pedro começou a afundar. E aí ele disse, Senhor, pelo amor de Deus, acuda-me, pega em minhas mãos. Aí Jesus disse, homem de pouca fé, duvidastes, e por duvidar, não conseguiu andar por sobre as águas. Aí tirou ele, e eles foram lá para o barco, e os discípulos, de uma certa forma, tu és, mestre, é realmente o Filho de Deus vivo, porquanto vós até acalma as tempestades, anda sobre as águas. Pois bem, meus irmãos, como doutrinariamente, ou dentro da doutrina espírita, nós podemos explicar esse dito milagre. Há 2 vertentes para fazer essa explicação relativamente ao caminhar sobre as águas. Em primeiro lugar, poderia Jesus, estando do outro lado na margem, ele ter desdobrado fluidicamente e o espírito, o seu fluido propriamente, através da sua dupla visão, não, do seu duplo corpo, né? Do seu duplo espírito, estar lá, semi-materializado. Poderia não ser o Jesus em corpo propriamente dito. Poderia não ser Jesus em corpo propriamente dito. É uma das teorias e talvez a mais aceita. A outra é Jesus. Ele, como um espírito, e já falamos bastante, um espírito bastante evoluído,
ele naturalmente poderia anular a gravidade. Anular a gravidade e caminhar sobre as águas, como naturalmente faziam os espíritos na época de Kardec. E quando eu pego nesse vaso aqui e mexo, igual eu fiz aqui agora, movi, eu precisei pegar o espírito para fazer essa movimentação desse vaso, dessa mesa, ou de qualquer objeto material, ele não pega conforme eu o fiz, abarcando a mão. Ele precisa e utiliza-se ao seu fluido espiritual, associado com o fluido espiritual do médium, que aí já é o fluido físico, né? Envolve esse objeto, diminui ou praticamente anula a gravidade, não está quebrando nenhuma lei, tá, meus irmãos? Anula a gravidade e o móvel, o material, torna-se tão leve, tão desprezível em termos de peso, que eles podem movimentar de um ponto A para um ponto B. Kardec, inclusive, está lá muito bem consignado numa determinada questão do Livro dos Espíritos, perguntando aos imortais, aliás, no Livro dos Médiuns, perguntando aos imortais se era difícil você pegar um computador, um notebook desse, ou uma pena, uma rosa, qual que era? Eles disseram, e Erasto até corroborou, e Erasto é bom que se ressalta, foi discípulo de Paulo de Tarso, né? Um grande colaborador com a nossa doutrina. Ele disse o seguinte, para nós, a gente pode movimentar um piano, uma mesa pesada dessa, como uma rosa. Muito embora São Luís, como um dos mentores de Kardec, constantemente lá na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, e sempre tirando as dúvidas de Kardec, de uma série de amigos de Kardec lá da Sociedade, na verdade, aquilo era um centro, né? Muito embora era mais voltado à parte ciência, à parte comunicação espiritual. Aí, São Luís disse, olha, na verdade, o espírito, ele falou que pode carregar um piano como um vaso de flor, na verdade, não é isso. Por que que não é isso? Porque que há e tem que haver um despreendimento de fluido espiritual, ou seja, do fluido do espírito, associado ao fluido do médium. Ora, então, para me mover uma mesa que pesa 100 gramas, é muito mais fácil do que mover algum objeto que pesa 200 quilos. Por quê, Lécio? Porque vai desprender mais fluido espiritual e fluido, né, vital. Meus irmãos, não existe milagre. O milagre pode você falar, essa água que corre, esse bebê que chora, essa rosa, esse perfume, esse riacho que corre, tudo é milagre? Pode dessa forma. Mas o milagre, em termos de derrogações de leis naturais, isso está bem consignado nas obras, e a espiritualidade foi bastante imperativa a responder a Kardec. Deus não os fez, Jesus muito menos, e não precisa derrogar nenhuma lei divina, porquanto tudo que existe, tudo que há e tudo que ainda vamos conhecer é devidamente perfeito, é devidamente supremo, é devidamente soberano. Então, não precisa ser mudado. Eu, nesse momento, eu quero vos abraçar com muito carinho, né? Dando-lhes um beijo no coração. Digo mais ainda. Amo cada um de vocês que aqui estão, e a espiritualidade que naturalmente nos secunda, nos direciona, nos impulsiona. Porque, meus irmãos, estudar a doutrina, estudar o que nós estamos fazendo o quê? Jogando conhecimento para dentro de nós. E aqueles que têm maior conhecimento têm
mais controle e tem mais a verdade em si. E tendo a verdade, segundo Jesus, nos libertamos e, consequentemente, evoluímos mais. Então, um beijo e um abraço de várias voltas a vocês. Tudo, mas tudo de bom mesmo.